Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, que eu estou aturando aqui o inferno dessa gente nojenta, medíocre, covarde, essa gentalha asquerosa que eu fui ter o azar de meter com lixo de gente desse. Estou aqui aturando essa gente nojenta há 8 anos, cometendo crime todo dia. Já destruíram aqui um monte de amizades minhas, continuam destruindo meu tempo aqui, infernizando a minha vida todo dia, com baixo nível, lixo, é um bando de bosta, uma gente medíocre, e eu não consigo nenhum advogado aqui para poder fazer um contraponto mínimo a isso. Sabotaram já aqui a monetização do canal, já sabotaram o doutorado, sabotaram amizades minhas, estão destruindo meu tempo de vida aqui, minha paz, minha tranquilidade, e eu não consigo nenhum advogado para me livrar dessa corja de bandidos que eu sigo aturando esse tempo todo, tá? Enquanto isso eu vou fazendo os vídeos do canal aqui, os vídeos do YouTube, que esses animaizinhos não destruíram ainda, que continuem aqui, já destruíram até a monetização do canal, né? Mas não destruíram aqui, e continuam vomitando provocação de baixo nível, usando fakezinhos aqui, uma gente asquerosa, e estão destruindo a minha vida aqui aos pouquinhos, né? Vão finalizar daqui a pouco a destruição aí, e eu tô tentando aqui me livrar dessa corja de bandidos para tentar seguir minha vida aí. Enfim... no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Tarifa Zero, né? Eu tô até um pouco rouco aqui porque tô vivendo um inferno aqui causado por essa gente patética, asquerosa, uma gente medíocre que eu nunca convidei para minha vida, essa gente nojenta. Estão destruindo aqui as minhas amizades, minha rede de contato. É um lixo de gente assim que não vale a merda que caga. Enfim, vamos falar hoje sobre a Tarifa Zero, tá? Eu ia fazer esse vídeo para ontem, como eu falei, mas enfim, né? Tem dia aqui que não tem condição de fazer nada por conta do absurdo que eu sigo vivendo aqui, do baixo nível dessa gente patética, covarde, medíocre, imbecil que eu tô aturando há 8 anos aí fazendo merda todo dia. E cometendo crimes contra mim aqui em série, né? Um negócio inacreditável, assim, inacreditável. Mas enfim, nem a justiça eu consigo acessar, porque eles estão monitorando aqui o aparelho, e aí eles vão antes, manipulam ali de alguma maneira, né, os entes públicos. Eu não consigo nem ser atendido para poder tentar um advogado mínimo para poder me livrar desses bandidos retardados. Enfim, no vídeo de hoje, o tema vai ser esse, né? Como anda a principal demanda das manifestações de 2013, a Tarifa Zero do Passe Livre, tá? Então, eu fiz vídeo aqui ano passado, né, falando sobre os 10 anos das manifestações, estava até revendo os vídeos ontem aqui para pensar um pouquinho essa questão também, e algumas experiências aí que foram acontecendo aos pouquinhos, depois daquele ano de 2013, no qual as principais demandas, né, eram... a principal demanda era a do transporte público, né, que inclusive foi... sabotada também no debate público ali, aos pouquinhos foram substituindo, né, a temática das manifestações por uma lógica, por uma temática de combate à corrupção, temática vazia, sem nenhum tipo de contextualização, pelo contrário, né, pioraram aí a situação do país, geraram, né, essa gentalha toda aí que a gente teve que aturar aí nesses anos, Bolsonaro, Paulo Guedes, etc e tal, e enfim... pautas vazias, negócio de PEC 37, do Jabor, fiz vídeo falando sobre isso também, enfim. E o fato é que de lá para cá, parece que várias cidades foram adotando em modelos diferentes esse projeto, né, da Tarifa Zero, do transporte público e gratuito de qualidade, que é uma coisa que, assim, na Europa, essas coisas não se discutem, né? É uma coisa que já é constante lá há muito tempo, inclusive porque, em grande medida, na maioria dos países da Europa, não existe uma distinção entre esquerda e direita nesse nível, né? Porque eles têm uma história muito mais longa, porque eles têm ali um contexto cultural bastante diferente, que a gente não consegue chegar nem perto aqui por culpa da direita brasileira, né? Que é uma direita neoescravocrata, é uma direita subserviente aos modelinhos dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos manda, eles dizem sim senhor, abanam o rabinho e fazem aqui, porque é isso que essa gente é, né? E aí a gente sente uma dificuldade gigantesca de fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido, por conta enfim, né, do contexto brasileiro, que é essa direita que gosta de manter os seus, enfim, né, não só os seus privilégios, né, históricos, mas também essa ideologia idiota, que é uma ideologia que não se sustenta em nível nenhum, e que inclusive remete a uma série de problemas anticivilizatórios, né, dentre eles o direito de ir e vir dos pobres e da pessoa da periferia, que fica radicalmente destruído, né, com essa coisa da cobrança das passagens cada vez mais caras, né? Então, enfim, importante pensar bem isso aí também, tá?
Antes eu deixo aqui com vocês mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, tem 1 ano já que está publicado, não consigo vender, não consigo ver os amigos, se é que vai sobrar algum amigo meu aqui, né, depois do absurdo, do inferno, do lixo, da covardia desses merdas aqui na minha vida, tá? E o meu romance está na editora, também já deveria ter saído, não saiu ainda por culpa da sabotagem desse velho nojento, dessa gente asquerosa, que eu sigo aturando aqui de maneira absurda, tá? Todo dia. Enfim, assim que sair, se esse lixo bandido de merda não sabotar, eu anuncio para vocês aqui, tá? E deixo também 2 dicas aqui antes de falar sobre essa questão, né, desse cenário atual, né, da tarifa zero. Deixo aqui 2 livros, tá? O Cidade Rebelde, Espaço Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Tá aqui, ó. É um livro de vários autores. Se não me engano, é organizado pela Hermínia Maricato, eu acho. Deixa eu ver aqui, acho que é Hermínia Maricato. Mas enfim, tem um texto aqui, né, dela, tem um texto, e aí tem texto, Hermínia Maricato, tem um texto do próprio movimento Passe Livre, tá? Tem um texto do David Harvey, que é um estudioso também dessa questão aí das cidades. Tem um texto do Mauriazi, que é um cara do PCB, né, do Partido Comunista. Tem um texto da Silvia Viana, que é muito engraçado, que fala sobre uma situação envolvendo o Datena, que eu também falei aqui no vídeo, né, que eu fiz naquela série de 4 vídeos que eu fiz aqui sobre os 10 anos das manifestações, tá? Deixo até os links para vocês aí. Textos também do Leonardo Sakamoto e do Slavoj Žižek, tá? O filósofo esloveno. Então esse livro aqui é bem legal, bem interessante, e tem algumas coisas bacanas que estavam ali já acontecendo naquele burburinho ali das manifestações, naquela coisa mesmo do âmago ali dos movimentos, tá? Importante pensar isso aí. Porque inclusive, para além disso, né, é interessante a gente ler essas coisas, porque o debate da mídia fica muito deslocado dessa temática, porque a mídia de massa não tem conexão com transporte público gratuito, com educação gratuita, não tem, né? Não tem. O negócio deles é privatizar, o projeto que eles defendem, o lado deles é esse, é o de defender a privatização, defender, enfim, o tal mercado, que na verdade é o mercado financeiro, né? E enquanto isso, o mundo desenvolvido quase todo vai pensando de maneira radicalmente diferente, menos os Estados Unidos, né, que são a base de referência dessa galera aí. E tem esse livro aqui, A Herança do Golpe, do Gessé Souza, tá, que também é um livro legal, não li inteiro, mas tem umas referências interessantes aqui. Tem um capítulo na página 98 que fala sobre as manifestações de junho de 2013 e a construção da base popular do golpe, né? Dentre outras coisas, fala sobre como que a temática das manifestações, o próprio debate feito a partir dessas manifestações, aos pouquinhos foi direcionado para essa pauta vazia da corrupção, que segundo o Gessé Souza pondera aqui, ele diz aqui o seguinte, no final da 99, uma coisa interessante, que ele diz aqui: historicamente, apenas o tema da corrupção no Brasil propicia a manipulação perfeita do público cativo, aquela que não toca nem de perto no acordo das elites, nem nos seus privilégios, e permite direcionar todo o fogo no inimigo de classe da ocasião. Agora aqui, ó, trata-se de um tema que não oferece nenhuma reflexão e compreensão real do mundo, mas possibilita todo tipo de distorção, seletividade, manipulação emotiva de um público indefeso, né? Eu não diria nem indefeso, mas é um público ingênuo, de fato, né? E que geralmente não lê muito e tal, não estuda, e aí fica muito facilmente manipulável por esse tipo de distorção, que é colocar a corrupção como um parâmetro, como algo que faça sentido debater no nível de, enfim, né, de colocar como ponto principal, questão principal, não é nem de longe, né? E aí não se discute projeto, tá? Bom, então, pessoal, dito isso, vamos ler aqui uns trechinhos dessa matéria da BBC, tá? Que é por que as cidades com tarifa zero triplicaram e a proposta avança entre candidatos da direita, tá? Ele diz aqui, né? Então, em 2024, mais de 600 programas de candidatos às prefeituras citam os termos tarifa zero ou passe livre, segundo o levantamento das universidades Unicamp e UERJ, tá? Então, quer dizer, isso aqui dá mais de 10% dos municípios brasileiros, porque no Brasil tem 5.500 municípios mais ou menos, tá? Então, tem 600 cidades aqui que estão já com candidatos que têm no seu programa de governo
a tarifa zero, tarifa gratuita de transporte. Então eles começam falando do Haddad aqui, né, de 2013, e aí falam o seguinte: pouco mais de 10 anos depois, 675 programas de governos de candidatos às prefeituras nas eleições de 2024 citam os termos tarifa zero ou passe livre. Segundo o levantamento do projeto Vota Aí, uma parceria entre o Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp e o Laboratório de Estudos Eleitorais, Comunicação Política e Opinião Pública da UERJ. Tá? O número praticamente dobrou em relação a 2016, quando 384 candidatos citavam a gratuidade no transporte entre suas propostas. Em 2020 foram 434 menções. Tem uma tendência de aumento, né? E vocês vão ver que essa tendência de aumento é não apenas em candidatos da esquerda, mas de direita também, o que é curioso, né? Mas faz um certo sentido se a gente olha para algumas experiências que têm acontecido aí, tá? Eles dizem aqui, né? Então, a presença crescente da tarifa zero na pauta das eleições municipais acompanha o avanço dessa política nos municípios. Até setembro de 2024, 136 cidades brasileiras já adotavam a tarifa zero, segundo o levantamento da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a ANTU. Em 116 delas, a gratuidade no transporte abrange todo o sistema todos os dias da semana. Nas outras 20, né, a tarifa zero em dias específicos ou para beneficiários, linhas e bairros determinados. O avanço da tarifa zero no país ganhou fôlego após a pandemia. Até 2020 eram 42 cidades com passe livre no Brasil. Desde 2021, outras 94 implementaram a gratuidade, ou seja, o número mais do que triplicou em apenas 4 anos. Tá? Ao menos 6 capitais já adotaram a política, ainda que de forma parcial, né? Belo Horizonte, Florianópolis, Maceió, Palmas no Tocantins, São Luís do Maranhão e São Paulo. E aí tem alguns depoimentos, e o ponto-chave é o seguinte aqui, né? Eles fazem aqui um levantamento para mostrar que está avançando também entre candidatos de direita, tá? Desde 2009, a lei obriga os candidatos ao Executivo Municipal a registrarem seus programas de governo no Tribunal Superior Eleitoral, tá? O levantamento do projeto Vota Aí foi feito a partir desses documentos de forma automatizada com a coleta de informações que constam nos programas. Nara Salles, coordenadora do projeto, avalia que o crescimento do número de programas que citam a tarifa zero é significativo, principalmente considerando que não são todos os municípios brasileiros que têm transporte coletivo. Segundo a ANTU, no Brasil, 2.703 municípios são atendidos por serviços organizados de transporte público, 49% do total de, como eu falei, 5.570 municípios, tá? E ela diz o seguinte aqui: o número de citações à tarifa zero nos programas de governo vem aumentando ao longo dos anos pelo destaque que o tema vem recebendo, o que tem a ver com a demanda da população, mas também com as experiências que têm sido implementadas nos últimos anos. Quer dizer, então, se a gente considerar que, na verdade, apenas a metade dos municípios brasileiros, né, tem ônibus, né, tem serviço de transporte público, até porque tem muitos também que são, né, muito pequenos, são ali no interior, aquela população muito pequena e tudo mais, então muitas vezes não precisa nem de ônibus, né, não tem nem ônibus porque a cidade é muito pequena. Mas enfim, então se de 2.700, 670 já estão, né, com o tarifa, com algum tipo de candidato ali, algum candidato com algum programa se referindo a isso, então isso dá aí, vamos ver aqui, né, dá mais ou menos aí 1/5, né, dos municípios brasileiros com candidatos, né, que têm projetos para manter o tarifa zero ou para implementar o tarifa zero, tá? E isso tem crescido inclusive nos candidatos de direita, tá? Nas eleições de 2016 e 2020, PSOL, PT e PSTU capitalizavam o maior número dessas propostas no Brasil, representando mais de 50% no total. Agora o tema avança também entre partidos de direita e centro-direita. Em 2024, PT e PSOL continuam sendo os partidos que trazem mais propostas, né, em seus programas de governo ligadas a isso aí, mas outros ganham espaço, como o PL do Bolsonaro, estranhamente, né, curiosamente, o MBL, o MDB, né, que é o PMDB, o antigo PMDB, o PSD e outros, tá? Então, o PT é disparado, né, o partido com mais propostas nesse sentido, 141, depois o PSOL tem 67,
Agora, também é importante considerar que o PSOL muitas vezes não tem candidato, né, em todas as cidades e tal, então quer dizer, isso acaba diminuindo ali também a quantidade de projetos, mas de repente no nível da relação entre, né, os projetos, o número total de candidatos, talvez tenha até mais do que o PT, né, tem que ver isso aí. Depois vem o PL do Bolsonaro com 55, o MDB com 49 e vai descendo e tal até o PSTU com 27, tá? E a tarifa zero, ela prevê o uso do transporte coletivo sem cobrança de tarifa do cidadão, tá? E aí nesse modelo o sistema é financiado pelo orçamento do município com fontes de recursos que variam a partir do desenho adotado por cada cidade. Quando eu fiz aqui os vídeos, né, ano passado, em junho do ano passado, falando sobre os 10 anos das manifestações, eu citei alguns exemplos aqui, dentre eles uma cidade de São Paulo, que eu não lembro agora o nome e tal, eu deixo o link para vocês aí, que fez um esquema lá interessante. Quer dizer, o que eles fizeram? Eles se reuniram com os empresários e ponderaram o seguinte: ó, vocês estão pagando tanto pelo vale transporte dos empregados e tal, dos funcionários, então a gente diminui esse valor, né, de vocês pagam uma taxa mensal, diminui o valor do vale transporte, acaba com o vale transporte e vocês vão financiar uma parte significativa desse transporte público. Quer dizer, isso aí gera não só enfim, né, a manutenção de uma quantidade específica de arrecadação e também um lucro para os empresários. Quer dizer, entendeu? Porque o empresário brasileiro não está nem aí para a sociedade, enfim, né, nem para o funcionário. O negócio dele é ganhar dinheiro. Já fiz vídeo aqui falando, dando 500 exemplos aqui, né? Essa gente que fica aí, não, porque o cara tem que almoçar em 15 minutos e apertar o parafuso com uma mão e comer o sanduíche com a outra em 15 minutos. Quer dizer, uma gente assim, nojenta, esse negócio, né? Um pensamento medíocre, né? E, enfim, né? Não chega nem próximo das experiências civilizadas que a gente vê na Europa, que são radicalmente diferentes da cabeça dessa gentalha nojenta que a gente tem aqui. Mas, enfim, o modelo foi proposto pela primeira vez quando a Luísa Erundina, então no PT, estava à frente da Prefeitura de São Paulo, né? Quem primeiro teve a ideia foi o engenheiro Lúcio Gregori, à época secretário municipal dos transportes. Ela foi prefeita entre 89 e 93, tá? A Erundina está viva ainda, né? Está com, se não me engano, mais de 90 anos, ainda é deputada, está lá, atuante e tal. E está no PSOL. E aí, bom, eles continuam aqui falando sobre isso, né? E dão um depoimento aqui do Lúcio Gregori e tal, que é uma coisa que a gente vai pular aqui para poder partir para uma questão importante. Mais de 10 anos depois, em 2005, foi criado o MPL, né? Que é o Movimento Passe Livre, que é justamente esse movimento que acabou aí, enfim, esquematizando essa temática num nível mais amplo e levantando debate em nível nacional e fazendo manifestações públicas também, né? Após um período defendendo a gratuidade nos transportes apenas para estudantes, o grupo passou a reivindicar a tarifa zero universal e ganhou notoriedade nacional com os protestos de junho de 2013. Desde então, a proposta se tornou realidade em 136 cidades brasileiras, mas por um motivo talvez surpreendente para uma proposta que surgiu de um governo de esquerda e foi defendida por um movimento social em protestos muitas vezes duramente reprimidos pela polícia. A tarifa zero se tornou uma solução para prefeitos e empresários do transporte coletivo em meio à crise do setor provocada pela queda do número de passageiros agravada pela pandemia. Quer dizer, essa questão aí, né, você vê como é que é a cabeça do empresário brasileiro, né? Não, a gente não vai adotar isso aí, o negócio e não só do empresário, mas do político de direita que tem uma cabecinha de empresário, né? Então ele vai apelar para o Estado, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele privatiza algumas empresas e bota na mão de empresários e ganha sua comissãozinha e tal, né? E a coisa encarece o produto para a população, encarece o serviço e etc e tal, né? Muitas vezes até piora o serviço, né? Que é bem o caso aí na maioria dessas situações, né? Vide aí a Vale do Rio Doce, que destruiu 2 cidades, vide aí, né, a gestão empresarial do Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul, que, enfim, né, colocou o Estado embaixo d'água e etc e tal, tá? Porém, né, quando aconteceu, é o que eu disse aqui, quando aconteceu a pandemia, as pessoas começaram a ficar em casa, né? Isso acabou gerando uma crise violenta para essa galera do transporte. E eles acharam uma saída a partir dessa conexão, né, com o governo, pagando ali, né, isso, em alguns casos, sustentando, né, esse pagamento e recebendo em troca ali que aumenta ali, enfim, né, o número de passageiros, etc e tal, tá? Então, enfim,
E aí tem um depoimento aqui de um pesquisador chamado Daniel Santini, que tem inclusive 2 livros aí, um já está lançado, já até separei lá para comprar, e tem um outro aqui que está para sair agora, né? Ele é pesquisador da Tarifa Zero e autor dos livros Sem Catraca, da Utopia à Realidade da Tarifa Zero, que é um livro que vai ser lançado agora, no final de setembro, e o Passe Livre, as possibilidades da Tarifa Zero contra a distopia da uberização, que é uma temática bem interessante, né? Aponta 3 motivos principais para o avanço dessa política nas cidades brasileiras. Porque tem essa questão, né? Nas cidades europeias, onde o transporte público existe, é gratuito, de qualidade e gerido de maneira inteligente, né? Provavelmente essa lógicazinha de Uber aí não se sustenta, né? E aí você tem ali uma lógica que você não tem essa gente trabalhando, né, feito escravo e tudo mais, e enfim, e você vai ver as taxas de emprego nesses países são menores, né, as taxas de desemprego são menores que no Brasil. Então, enfim, né, essa ideia de que o mercado resolve por si mesmo não se sustenta, é uma ideia ingênua, né, e uma ideia que ignora também várias e várias camadas de decisões políticas que acabam gerando, enfim, né, modificações de cenário que não tem nada a ver com tal livre mercado, né, tem a ver com negligência de certos grupos econômicos e tudo mais, tá? E aí o Daniel Santini diz que tem 3 motivos para o avanço da política do passe livre nas cidades brasileiras. Tá? O primeiro deles é o econômico, fruto da queda do número de passageiros em meio ao avanço do transporte individual e da uberização, mas também no modelo de financiamento do transporte público na maior parte das cidades brasileiras, baseado na remuneração por passageiro, quer dizer, o passageiro tem dinheiro para pagar, ele entra e paga, né, o transporte público. Ele não tem dinheiro, né, ele não paga, ele não anda nos ônibus e tudo mais, não se movimenta na cidade e não gera lucro para o tal empresário, né? O que mais aqui, né? E aí continua falando, enfim, eles falam de vários exemplos aqui e tem uma série de outros aqui, né? Aí ele fala também do Francisco Cristóvão, que é diretor executivo da NTU, que afirma que a ideia de que os empresários de ônibus se beneficiam com a tarifa zero é equivocada. Eventualmente ela beneficia as empresas que estão instaladas no município, que adota, né, o município que eventualmente adota a tarifa zero, porque essas empresas não têm que fornecer mais o vale transporte. As empresas de ônibus não se beneficiam porque o subsídio não é para elas. Quem são subsidiados são os passageiros que têm a possibilidade de usufruir um serviço público sem a necessidade de pagar tarifa. Tá? O custo do transporte tem de ser coberto, seja pelos usuários, através do pagamento da tarifa, ou pela prefeitura, quando ela decide trabalhar com tarifa zero. Então, dizer que tarifa zero beneficia empresas de ônibus é lé do engano, para não dizer má fé. E aí eles finalizam aqui falando sobre essa questão da conexão do projeto da tarifa zero com o voto. Tá? O segundo fator que explica o avanço da tarifa zero nas cidades, segundo o Daniel Santini, é político, né? Ele diz: a tarifa zero é uma política que dá votos, porque ela resulta em muita adesão por parte da população. Ele destaca como evidência disso o fato de serem poucas as cidades que reverteram a política depois de sua implementação, mesmo após mudança de administração. Isso é interessante, né? Porque na Europa a gente vê que funciona bem assim. Quando as políticas são bem conectadas, são sustentadas a partir de uma lógica mais ampla e tudo mais, pode mudar a tal alternância de poder que o cidadão, o povo, não é prejudicado, né? Então, enfim, isso é importante pensar estudar essas experiências para poder ver aí, né, como que isso pode interferir até mesmo na perspectiva política do país, né, nessa ideia de polarização e etc e tal, tá? Há uma taxa de manutenção superior a 96%. Isso mostra que é uma política de sucesso e muitos políticos, inclusive muitos que não são ligados ao campo mais progressista, perceberam isso, tá? E aí eles continuam aqui falando tal, que a tarifa zero já virou uma política supra-ideológica. Os 11 partidos que governam a maior parte das cidades com gratuidade integral no transporte coletivo são o PSD, e aí resta ver ali, né, se o projeto começou com eles ou se eles já pegaram o projeto em andamento ali, em prática, né, e apenas mantiveram para poder sustentar ali a imagem bacana que o projeto gera, né? O PSDB, o MDB, PP, PTB, você vê, todos de direita, né? Mas provavelmente não foram eles que instalaram o projeto pela primeira vez, né? De qualquer maneira, isso é bom porque isso mostra que existem certas formas aí que precisam ser estudadas
de neutralizar essa tendência da direita de gerar prejuízo na população, né? Também tem isso, tá? E aí eles falam aqui também, que continuam aqui, dizendo que o levantamento do Laboratório de Partidos Políticos e Sistemas Partidários da Universidade Federal do Paraná, feito após as eleições municipais de 2020, citado em reportagem do portal G1, estimou que partidos de direita comandam 82% dos municípios brasileiros desde a última eleição, né? Superando por uma larga escala, uma larga margem, né? A esquerda com 15% e o centro com 4%. Centro não existe, isso aí é conversa fiada, né? Mas enfim, então eles têm aí 85%, né, das prefeituras, o que inevitavelmente dificulta enfim, a implementação de projetos de esfera pública, de transporte público, educação pública, etc. e tal, tá? E aí continua aqui, né, dando outros dados, já os dados da NTU mostram que mais de 60% dos municípios a adotar a tarifa zero tem até 50 mil habitantes, uma frota total de no máximo 10 ônibus, né, o que é tranquilo ali e tal. Isso numa cidade como Rio de Janeiro, como São Paulo, Belo Horizonte e tal, isso é interessante porque isso gera não apenas a melhoria do serviço, né, no nível de ele ser disponível para a maioria, mas também gera a melhoria de mobilidade do pessoal da periferia, que invariavelmente tem pouco acesso, né? É óbvio que isso tem que ser articulado com políticas de segurança, com uma série de outras coisas, mas isso amplia, né, a mobilidade urbana, isso é interessante, e diminui também os fossos de desigualdade que a cobrança da tarifa acaba gerando, tá? Vamos ver o tempo aqui. Então, pessoal, para finalizar, né, tem os impactos sociais, tá? Que eles também dizem aqui, vários, né? E tem os desafios, né, das grandes cidades, tá? Então, nos impactos sociais, eles falam do aquecimento da economia municipal, porque, dentre outras coisas, né, eu falei disso aqui também quando eu fiz aquele vídeo há um ano, o dinheiro que as pessoas economizam ao não pagar passagem, eles estão, enfim, as pessoas estão introduzindo esse dinheiro na economia local. Então vão começar a pagar outras coisas, comida em restaurante, ou em supermercado, vão ao cinema, e vão para praia, e vão gastar esse dinheiro em outras coisas, isso vai também aquecendo a economia, né? E aí tem uma questão de mobilidade também, e tudo mais, tem uma série de outras coisas aqui, e também saúde, né? Porque eles dizem aqui que antes, né, segundo consta aqui, tinha um número de 30% de pessoas que faltavam as consultas médicas do SUS, né, por conta da falta de dinheiro para pagar a passagem, né? E isso acabou aqui, quer dizer, isso também gera uma questão ali de saúde pública, isso é interessante também nesse nível aí, tá? Enfim, né, uma série de outras coisas aqui e os desafios, tá? Então tem aqui, eles falam das capitais e tudo mais, e aí eles dão aqui o exemplo de São Paulo, né? Deixa eu ver o tempo aqui para finalizar esse último exemplo. Em São Paulo, por exemplo, o custo de operação do sistema de ônibus municipais é estimado em 12 bilhões, sendo 5 bilhões financiados via subsídio. Para bancar somente a tarifa zero aos domingos, foram destinados 500 milhões de reais do orçamento da Prefeitura em 2024, para além do custo, há outros entraves, como conseguir atender ao esperado aumento de demanda, que exige investimentos não apenas no aumento de frota, mas em infraestrutura urbana e etc. Tá? Também tem a questão do metrô e tudo mais. Os metrôs também são privatizados, é uma coisa ali meio pública, meio privada. E o metrô aqui no Rio, por exemplo, é muito caro, né? Quase R$10 aqui, a tarifa é R$7,50, R$8, um bilhete único, quer dizer, caríssimo, é um negócio inacreditável. E, bom, enfim, né, e tem toda essa questão aqui, tá? Então, eu acho que essa experiência lá, né, dessa cidade de São Paulo que adotou esse modelo de diminuir ali a grana das empresas no Vale Transporte e pegar esse dinheiro e acrescentar no subsídio, né, do transporte público, é interessante. Agora, há que se estudar também como que essas cidades gastam orçamento. Porque muitas delas gastam orçamento com, enfim, mercado financeiro, aumentando, enfim, título da dívida e tudo mais, e aí isso está conectado com a ideia lá de juros do Banco Central independente, na verdade privatizado pela direita, eles não abaixam juros, isso encarece a dívida de todo mundo, do Estado, dos municípios, das cidades, e aí vai tirando dinheiro que podia estar sendo investido em coisas realmente úteis, que são o transporte público, etc. e tal, né? Tudo isso tem que ser estudado aí para a gente ir eventualmente melhorando essas experiências e acrescentando, né, enfim, soluções bacanas ali para cada uma delas. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A reflexão do vídeo de hoje foi essa aí, tá? Enquanto esses animais de merda não destruírem aqui, eu vou fazendo aqui os vídeos do YouTube, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.